Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta manhã de sábado, dia 4 de abril de 2026. Manhã essa que o Senhor nos proporcionou, para adorarmos a Ele, para glorificarmos o seu santo nome e para agradecer por todas as bênçãos e por todas as maravilhas. E eu posso dizer como agradecimento o Salmo 118, versículo 24, que nos diz assim: Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Mais um dia de bênção, mais um dia de vitória, mais um dia que eu tenho certeza que o Senhor já preparou livramentos para nós, já derramou bênçãos para nós, porque o que vem da parte do Senhor é bênção. Então, este é o dia, que nós vamos agradecer a Deus, vamos viver Ele intensamente como se fosse o último dia, de nossas vidas aqui na terra. Vamos, aproveitar o melhor que vem de Deus. E quando nós falamos o melhor que vem de Deus, nós vamos meditar na palavra dele nesta manhã. A Bíblia Sagrada está aqui nas minhas mãos. E nós vamos estar, abrindo aqui em Salmos 139, vamos ler alguns versículos e vamos ver o que o Senhor tem para falar com cada um de nós nesta manhã. Salmo de número 139 nos diz assim: a onipresença e a onisciência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um salmo bastante conhecido, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada dia. A palavra de Deus, ela se renova, a cada dia ela fala conosco de uma forma, porque cada dia nós temos uma necessidade. E o Espírito Santo de Deus, ele conhecendo essa necessidade, ele vem falar conosco, ele vem, nos orientar, ele vem nos trazer entendimento, ele vem nos trazer renovo, vem nos trazer alegria, vem trazer respostas para nós. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela nunca envelhece. Ela nunca envelhece, ela é nova todos os dias. Você pode ler o mesmo texto todos os dias e todos os dias o Espírito Santo de Deus vai te trazer uma revelação dentro da palavra. E o Salmo de número 139, ele nos diz assim: a onipresença e a onipotência de Deus. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua presença, te louvamos por este novo dia, te louvamos, Senhor, por esta nova oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, meditando na tua palavra, lendo a tua palavra e trazendo ela para o nosso dia, para o nosso viver. Senhor, muito obrigado pelo teu Espírito Santo que está conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, por este dia lindo, por esta manhã linda e maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem trago renovo, o Senhor tem trago restauração. Muito obrigado, meu Deus, porque vidas são salvas através da ministração da palavra. Vidas são curadas, ó Deus, porque o Senhor se faz presente. A tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3, o Senhor se faz presente. Então, ó Deus, vidas têm sido curadas, salvas, libertas, transformadas, guardadas, protegidas, porque o Senhor é o mesmo que operou no passado. O Senhor continua operando nos nossos dias. O Senhor continua operando hoje. E te agradecemos, ó Deus, pela operação do teu Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, porque o teu Espírito Santo é quem convence, meu Deus, o ser humano, ó Pai, de todas as impurezas, de todas as injustiças. O teu Espírito Santo é quem nos dá entendimento. O teu Espírito Santo é quem nos dá a palavra. O teu Espírito Santo, ó Deus, é quem tem dado força à tua igreja para caminhar e para prosseguir. Pai, perdoa os nossos pecados, pensamento, palavra,
por obra, retira de nós tudo aquilo que não te agrada. Meu Deus, venha repreender toda a opressão, todo o laço, todo o dardo do passarinheiro, toda a peste perniciosa, que o Senhor venha cancelar no poder do nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo, todo levante, ó Deus, contra a nossa vida, contra a nossa família. Meu Deus, nós oramos, nós repreendemos, nós jogamos por terra no poder do nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo, e nós pedimos que o Senhor Espírito Santo venha se manifestar na nossa vida, venha operar milagres, venha operar maravilhas, venha alegrar os nossos corações, venha confortar os nossos corações, venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria, venha nos dar condição, ó Deus, para nós prosseguirmos, meu Deus, nesta jornada, nesta caminhada até aquele grande dia. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Irmãos amados, aqui a palavra de Deus, né, está nos falando. O salmista declarando, ele fazendo uma declaração: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos, que nós temos um Deus poderoso. E o Senhor, irmãos, ele nos sonda em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida. O Senhor, ele sonda os nossos pensamentos. Ele sonda os nossos sentimentos. O Senhor sonda o nosso olhar. O Senhor, ele cuida de nós em cada detalhe. E aqui o salmista estava dando esta declaração: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Irmãos, eu não conheço você. Eu posso te conhecer sim, olhando fisicamente, mas sentimentalmente somente o Senhor te conhece. Por dentro, somente o Senhor Deus te conhece. Somente o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder de nos conhecer por dentro. Porque eu posso estar aqui com um sorriso, eu posso estar aqui com uma fisionomia, mas por dentro tem outro tipo de sentimento. Eu posso estar demonstrando para você algo que eu não estou sentindo naquele momento. E o Senhor Deus, ele nos conhece. E ele nos conhecendo, irmãos, ele trabalha na nossa vida. E o salmista aqui, ele estava declarando, ele fez essa declaração: ó Senhor, tu me sondaste. Irmãos, vamos pedir ao Senhor que ele nos sonda. Ele nos conhece, ele nos protege, e ele, conhecendo a nossa fragilidade, ele nos mantém de pé, ele nos fortalece. Ele, conhecendo a nossa fragilidade, ele envia, né, os anjos dele para guerrear, para trabalhar a nosso favor. E aqui ele disse: e me conhece. Irmão, nenhum ser humano conhece o outro perfeitamente como Deus nos conhece. Mesmo aqueles, irmãos, que são gêmeos, cada um tem a sua personalidade. E o Senhor conhece cada personalidade que há na vida daqueles gêmeos. Eles são formados na mesma placenta, nasceram de uma mesma mãe, mas cada um tem o seu DNA, cada um tem o seu tipo de pensar, cada um tem o seu tipo de agir. E o Senhor conhece essa nossa maneira de ser. O Senhor conhece os nossos sentimentos, conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos sentimentos. E o Senhor, nos conhecendo, ele tem cuidado de nós. Então o Senhor, ele nos sonda, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos fortalece. Ele nos guia, porque se nós formos, irmãos, de nós mesmos, nós caímos, né? Nós vamos para a direção errada. Nós caímos muitas das vezes, né, no laço do passarinheiro. E o Senhor, nos conhecendo a nossa fragilidade, conhecendo, né, a nossa fraqueza, porque nós somos fracos. Poderoso e forte é o Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, de pé porque o Senhor nos fortalece. É Ele quem nos fortalece, porque de nós mesmos nada podemos fazer, nada somos, mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Então Ele sonda o nosso coração, e Ele sondando o nosso coração, o Senhor Espírito Santo trabalha nesta matéria. O Senhor Espírito Santo trabalha na nossa mente, porque a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então todo aquele pensamento que surge na nossa mente, o Senhor Espírito Santo trabalha, moldando, mudando. Então aqui, né, o salmista disse: tu me sondastes e me conheces. Irmãos, nós estamos diante de um Deus que nos conhece. Antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já conhecia cada célula que há no nosso corpo. Ele já nos chamava pelo nome.
Ele já nos conhecia e por isso, irmãos, nós temos que agradecer ao nosso Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas, por nos conhecer, por nos sondar, por nos proteger. E quando Ele nos sonda, irmãos, Ele está nos guardando. Quando Ele está sondando a nossa vida, Ele está mudando a nossa história. Porque muitas das vezes nós queremos fazer algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Muitas das vezes nós queremos ir para algum lugar, algum determinado lugar, que não vai ser bom para nós. E a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E o Senhor, conhecendo, né, essa fragilidade, conhecendo, né, a nossa vida, conhecendo que o nosso olhar, irmãos, ele é limitado. Então, muitas das vezes nós estamos enxergando ali na frente, mas o Senhor enxerga muito além. E por Ele enxergar muito além, graças a Deus por isso, Ele nos guarda, Ele nos protege. Muitas das vezes nós questionamos, né, quando nós perdemos um ônibus, quando nós vamos para algum lugar, né, e aquele lugar ali não tem passagem para nós passarmos, nós começamos a questionar, nós começamos muitas das vezes até murmurar. É Deus nos dando o livramento, porque o olhar de Deus está muito além daquilo que nós estamos pensando ali, daquilo que nós estamos almejando ali. Muitas das vezes nós estamos querendo estar em lugares que não é para nós estarmos naquele momento. E o Senhor, por nos conhecer, por nos sondar, Ele nos dá o livramento. E quando eu falo de livramento, eu lembro, irmão, quando Jonas, né, Deus determinou para que ele estivesse num determinado lugar. E Jonas, lá no seu pensamento, ele disse: não, eu não vou para aquele lugar. Eu vou para onde eu quero, eu vou para este lugar. Mas o lugar determinado de Deus na vida de Jonas era que ele fosse levar a palavra de Deus, era que ele fosse pregar para aquele povo que estava perdido, para aquele povo que estava na ignorância, para aquele povo que estava na rebeldia. E Jonas, ele se rebelou contra a palavra de Deus, ele se rebelou contra o agir de Deus na vida daquele povo. E ele quis fazer da sua maneira, ele quis fazer do seu jeito. E Deus, sondando o pensamento dele, Jonas achou que ele estava escondido. Jonas achou que o Senhor não estava vendo o que ele estava pensando. Jonas achou que Deus não estava vendo que caminho que ele estava traçando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus estava contemplando cada passo que Jonas estava dando. Deus estava contemplando cada plano que ele estava fazendo. E Deus permitiu que ele completasse aquele plano dele, para Deus trabalhar na vida dele, para que ele pudesse levar a palavra àquelas pessoas que necessitavam de arrependimento. Muitas das vezes Deus, irmãos, ele permite algo acontecer na nossa vida para ele nos moldar, para ele mostrar que ele é Deus, que quem manda é ele. E aqui Jonas, né, neste texto eu me lembrei, Jonas, ele quis fazer diferente daquilo que Deus tinha projetado para a vida dele e para a vida daquele povo. Jonas, ele estava, né, sendo rebelde à voz de Deus. Jonas estava desobedecendo ao mandado de Deus, à ordem do Senhor. E muitas das vezes nós passamos por luta, por prova, por adversidade, por desobedecer à ordem de Deus, por desobedecer à ordem do Espírito Santo de Deus. E ali Jonas passou por aquele momento, por aquelas aflições. Deus permitiu ele passar por tudo aquilo. Deus permitiu ele comprar passagem e ir para outro lugar. Deus permitiu que ele chegasse em determinado lugar. Mas Deus guardou, irmão, aquela tripulação. Deus guardou a vida de Jonas, porque Deus mostrou para ele que quem dá a primeira palavra e quem dá a última palavra é Deus. E Deus estava no comando daquela tripulação, porque aquele povo estava perecendo ali, eles poderiam ter morrido por causa da desobediência de Jonas, porque Deus mandou ele ir para este lugar, ele foi para este lugar. Muitas das vezes nós desobedecemos a Deus e as pessoas que estão junto conosco, irmão, pagam um preço alto pela desobediência, por desobedecer à ordem de Deus, por desobedecer ao mandado do Senhor. E nós vemos que Deus permitiu que ele comprasse a passagem, permitiu que ele entrasse naquela embarcação. O olhar de Deus estava sobre a vida de Jonas.
O olhar de Deus estava sobre cada passo que ele estava dando. E eu quero te dizer nesta manhã que o olhar de Deus está sobre a tua vida, o olhar de Deus está sobre a minha vida. Cada direção que nós tomarmos, cada passo que nós dermos, o Senhor, ele está contemplando, ele está guardando, ele está guiando. Basta nós obedecermos para nós sermos, agraciados com as bênçãos de Deus. Basta nós obedecermos para nós não passarmos pela tribulação, porque muitas das vezes nós passamos pela tribulação, passamos por uma luta, por uma prova, por desobedecer a palavra de Deus, por desobedecer o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jonas pegou, comprou aquela passagem, entrou naquela embarcação como se nada tivesse acontecendo. Ele esqueceu que o olhar de Deus estava sobre ele. E ele entrou dentro daquela embarcação, deitou ali, dormiu, e a partir do momento que ele colocou os pés naquela embarcação, a luta começou ali naquela embarcação em alto mar. E aí todos começaram a questionar o porquê que estava acontecendo. E ele sabia que o que estava acontecendo era por causa dele. E ali começaram, irmãos, aquela tribulação, aquela confusão. Eles começaram a tirar, aqueles objetos que estavam dentro daquela embarcação, jogar em alto mar, porque eles estavam achando que era sobrepeso, que era sobrecarga, daqueles materiais que estavam ali, mas não, era o sobrepeso, a sobrecarga da desobediência. Olha o que a desobediência causa na vida do ser humano. Mas Deus permitiu tudo aquilo, mas Deus estava guardando, Deus estava protegendo, porque Deus tinha uma missão na vida de Jonas e uma missão na vida daquele povo, aonde ele iria levar a palavra. E Deus tinha uma missão na vida de todos aqueles que estavam ali naquela embarcação, para mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso, para mostrar que ele é o Deus conhecedor de todas as coisas, para mostrar que ele é o Deus que cuida de todas as causas. Deus estava cuidando daquela tripulação, Deus estava cuidando da vida de Jonas, apesar dele estar sendo repreendido, apesar da repreensão estar sobre ele, Deus estava cuidando. E não é diferente, irmãos, na nossa vida. Deus está nos repreendendo, o Espírito Santo de Deus está nos repreendendo e Deus está guardando. Não é porque ele está nos repreendendo que ele vai deixar nós perecermos. Então, nessa luta, nessa batalha, nesse problema, Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus está revelando, mas Deus também está corrigindo, porque o nosso Deus, ele é Deus que corrige. A palavra de Deus diz que o Pai ama, o Pai corrige a quem ama. E Deus nos ama, irmão, de uma forma sobrenatural. Deus nos ama de uma forma maravilhosa. E Ele nos corrige. O nosso Deus, Ele quer nos ver bem. O nosso Deus, Ele quer nos ver de pé. Mas para isso, irmão, nós temos que obedecer. E aí Deus, conhecendo ali os pensamentos de Jonas, o sentimento de Jonas, ele achou que ele estava escondido dentro daquela embarcação. Quem sabe você está achando que você está escondido aí aonde você está, dentro deste quarto? Quem sabe você acha que você está escondido aí neste lugar para onde você tomou uma direção? Eu vou para tal lugar porque aqui ninguém me vê. O ser humano pode não estar te vendo, mas Deus está te contemplando. Deus está contemplando a minha vida. Deus está contemplando os meus pensamentos. Ele não só contempla, este corpo físico aqui, mas ele contempla os nossos pensamentos, porque a palavra de Deus diz aqui, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Então Deus conhecia toda aquela história de Jonas. Deus estava contemplando ali toda a vida de Jonas, e Deus está contemplando a minha e a tua vida. Deus está cuidando da minha e da tua história. Porque a palavra, irmãos, ela vem para mim também. Porque eu também estou nessa caminhada, eu também estou nessa trajetória. E Deus está nos corrigindo nesta manhã, que nós devemos obedecer a Deus. O Senhor nos conhece, Ele conhece o que você está pensando, Ele conhece o que você está sentindo, Ele conhece aonde você desobedeceu, Ele conhece aonde você parou, Ele conhece aquilo que você falou ou aquilo que você não falou, mas você está pensando. E Deus está nos dando essa oportunidade de reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Porque Jonas, se ele tivesse voltado atrás na sua decisão, nada do que aconteceu na vida dele teria acontecido. Você conhece a história de Jonas. Se você não conhece, você vai lá no livro de Jonas, que você vai ver toda a história. E aí Jonas, ele foi jogado ali naquele mar. Deus permitiu ele ser jogado ali naquele mar. Deus já estava quebrando a vida dele, Deus já estava moldando a vida dele, Deus já estava dizendo, vai ser do meu jeito, você das minhas mãos não escapa.
Porque, irmãos, aquele povo precisava da pregação, eles precisavam de arrependimento, eles precisavam conhecer quem era o Deus verdadeiro, porque eles viviam na idolatria, eles viviam na ignorância, eles viviam na rebeldia. E eles precisavam de alguém que levasse para ele a palavra de arrependimento, mostrasse para eles o Deus vivo, criador e mantenedor de todas as coisas, e o escolhido foi Jonas, não era outro. Deus tinha outras pessoas, mas Deus escolheu Jonas. E Deus escolheu a tua vida para salvar a tua família, para orar pela tua família. Deus escolheu a tua vida para que você esteja de joelho, clamando, buscando, intercedendo, pedindo, porque a palavra de Deus diz: pedi, dar-se-vos-á. Deus escolheu você para estar em determinado lugar, para levar a palavra de Deus, a palavra de santidade, a palavra de libertação. E quem sabe você tem escondido como Jonas. Quem sabe você tem trilhado outro caminho. Quem sabe você tem tomado outra direção. E aí Deus está moldando, Deus está trabalhando. Não, meu servo, é por aqui. Não, meu servo, eu te quero é aqui, nessa posição. Jonas tomou uma posição completamente contrária à que Deus tinha preparado para ele. Mas Deus não desistiu de Jonas. Deus não desistiu, de moldar a vida dele. Deus poderia ter deixado ele de lado, mas Deus falou assim: não, ele tem que obedecer, ele tem que saber que eu é que mando. Irmão, Deus é que manda. Deus, ele é o criador e mantenedor de todas as coisas. Antes de nós chegarmos aqui neste mundo, ele já era Deus e ele continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus, conhecendo a vida de Jonas, o pensamento de Jonas, Deus trabalhou na vida dele, jogou ele ali ali dentro do ventre daquele grande peixe ou grande baleia, não sei o que é, mas só sei que ele esteve ali 3 dias. 3 dias ele esteve ali dentro daquele peixe. Olha só, irmãos, como que Deus trabalha, como que Deus molda o homem, como que Deus molda a mulher. Ele poderia ter morrido ali dentro, mas não. Deus manteve ele vivo ali dentro daquele peixe, levando chacoalhada daqui, levando chacoalhada dali, tomando água suja, alimentando-se de sujeira, mas Deus estava ali preservando a vida dele. E Deus falou: eu vou te colocar aonde eu quero que você esteja. Você vai fazer o que eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Jonas, ele ficou ali, irmãos, caladinho, sendo trabalhado por Deus, sendo moldado por Deus. E num determinado momento, aquela baleia, Deus deu ordem para aquela baleia que vomitasse ele naquela praia. Jonas poderia ter morrido dentro do ventre daquele grande peixe, mas Deus preservou a vida dele. Irmão, Deus é Deus que preserva, Deus é Deus que cuida, Deus é Deus que protege. Jonas, apesar da desobediência dele, Deus estava cuidando, Deus estava protegendo ele. E não é diferente com cada um de nós, irmão. Muitas das vezes nós desobedecemos a Deus, sim. Nós trilhamos caminhos que não é para nós irmos. Nós fazemos coisas que não é para nós fazermos. Nós determinamos coisas que desagradam a Deus, são desobediência. E Deus, ele tem sido paciente comigo e com você. Deus, ele tem nos guardado e tem nos protegido. Então, como ele foi misericordioso com Jonas, ele tem sido misericordioso com cada um de nós. Ele sondou a vida de Jonas, ele sondou os pensamentos de Jonas. Olha só que Deus maravilhoso, irmão. Ele poderia ter recuado Jonas ali de ter comprado aquela passagem. Não, Deus permitiu ele comprar a passagem. Então Deus falou para ele: vamos ver até onde você vai. Até onde eu permitir, você vai. A hora que eu disser não, você vai ter que parar. E Deus permitiu que ele comprasse aquela passagem. Deus permitiu que ele entrasse naquela embarcação. Deus permitiu que tudo acontecesse ali dentro daquela embarcação, aquelas condições, aquela confusão toda. E aí, quando eles viram que não tinha jeito, eles jogaram, em vez deles jogar as bagagens, eles jogaram Jonas naquela praia. Ou seja, o problema que surgiu naquela embarcação era pela desobediência de Jonas. E veja só, irmãos, o que a desobediência causa na vida do ser humano.
mas que eu e você possamos meditar na palavra de Deus, trazer ela para o nosso coração neste dia e vermos aonde que nós estamos errando, vermos aonde que nós estamos desobedecendo a Deus, ver aonde que nós estamos sendo, desobedientes a Deus, que nós estamos causando algo de ruim na vida do nosso próximo, algo de ruim dentro da nossa igreja, algo de ruim dentro do nosso lar, no nosso casamento. Quem sabe nós estamos acusando o nosso próximo, acusando o nosso cônjuge. Mas o erro está em nós, a desobediência está em nós. Porque aquele povo que estava dentro daquela embarcação começaram a sofrer a partir do momento que Jonas chegou ali na desobediência. E a palavra de Deus diz, irmão, que a obediência ela quebra a maldição. Mas a desobediência ela traz maldição, ela traz confusão, ela traz contenda, ela traz separação, ela traz desavença, ela traz tristeza. A desobediência, irmãos, ela não é de Deus, ela é do próprio inimigo de nossas almas. E nós vemos aqui que na vida de Jonas não foi diferente. E na vida de muitos seres humanos sobre a face da terra está acontecendo isto. Mas Deus está trazendo essa palavra, para nós nos consertarmos, para nós vermos aonde que nós estamos errando, para ver aonde que posição que nós estamos tomando. Será que é a posição que Deus quer que nós tomamos? Qual é a posição que nós temos tomado que tem desagradado a Deus? Vamos fazer uma reflexão da nossa vida, uma reflexão da nossa trajetória, uma reflexão daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos vendo. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Então Deus, ele conhecia a vida de Jonas, toda a trajetória dele. E Deus conhece a minha e a tua trajetória. O que é que Deus tem pedido para você fazer que você não tem feito? O que é que Deus tem pedido para mim fazer que eu tenho recusado? Porque Jonas recusou de levar a palavra. Jonas recusou de levar a palavra santa para aquele povo. Porque através da pregação dele, aquele povo iria se arrepender. E nós vemos, se nós lermos todo o livro de Jonas, nós vamos ver que houve arrependimento. Que houve reconhecimento, eles reconheceram que acima daquilo que eles estavam fazendo, havia um Deus poderoso, havia um Deus que cuida, havia um Deus que dá vida. Irmãos, o nosso Deus, ele é o mesmo. O nosso Deus, ele dá vida, ele tira a vida. O nosso Deus, ele protege, o nosso Deus, ele livra, o nosso Deus guia. Deus guiou a vida de Jonas e Deus tem guiado a nossa vida, porque se nós estamos com vida até hoje, Deus tá nos guiando. Quantos livramentos Deus tem nos dado, quanta proteção Deus tem nos dado, quanto socorro Deus tem enviado para nós através das nossas orações. Mas vamos fazer uma reflexão daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos feito. E eu deixo para você nesta manhã, o Senhor tudo te conhece, o Senhor conhece, o Senhor te sonda. Aonde quer que nós estamos, irmãos, nós estamos dormindo, Deus está sondando a nossa vida. A nossa mente está descansando, o nosso corpo está descansando, Deus está sondando. Deus está cuidando, Deus está falando. Muitas das vezes Deus fala, é através de sonhos. Deus fala através de um louvor, aleluia. E aqui ele diz, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Antes de nós sentarmos em determinados lugares, o Senhor já sabe. O Senhor já levou o livramento ali. Irmãos, se nós pararmos para meditar, quantos livramentos Deus dá? A gente entra numa lotação, num ônibus, nós assentamos ali. Quantas pessoas já assentou ali? E nós não sabemos qual foi as condições que aquela pessoa sentou ali. E Deus, ele nos dá o livramento de nós estarmos sentados ali naquela poltrona, naquela cadeira, naquele banco. Olha só os livramentos que Deus dá. Ele conhece o nosso sentar. Antes de nós sentarmos ali, ele nos dá o livramento. Porque nós não sabemos o que aconteceu ali naquele lugar, naquela situação. Ele conhece o nosso assentar. E antes de nós levantarmos também, ele conhece cada passo que nós vamos dar. Ele nos dá o livramento de nós cairmos, de nós tropeçarmos. Aleluia. E de longe entendes o meu pensamento. Irmãos, nada escapa do olhar de Deus. Nada escapa da presença de Deus. Muitas das vezes, antes de nós falarmos aqui, o versículo 4 diz, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Mesmo nós sem falar, Deus conhece. Cada palavra que está guardada dentro do nosso coração, cada palavra que está guardada antes de sair na nossa língua, na nossa boca, Deus sabe. Olha só, irmãos, o poder do nosso Deus. Olha só que quão grande é o nosso Deus.
Então, assim como Deus sondou a vida de Jonas, guardou a vida de Jonas, trabalhou na vida dele, é o mesmo Deus que está cuidando de nós, é o mesmo Deus que está trabalhando. E Deus guardou ele, mas não deixou ele da maneira em que ele estava. Deus corrigiu Jonas, ele foi corrigido de uma maneira muito, muito forte, de uma maneira dolorosa, mas Deus tratou com ele. Deus não permitiu que ele fizesse aquilo que ele queria. Louvado seja o nome. O trabalhar de Deus, irmão, na nossa vida é doloroso, mas Ele cuida. Ele trata conosco, mas Ele cuida. Ele trata conosco, mas Ele não deixa ferida. Ele trata conosco, mas Ele não deixa rachadura. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vemos, né, aquele vaso na mão do oleiro, foi trabalhado, foi guardado, foi protegido, não ficou rachadura, não ficou trinca, não ficou nada. E Jonas, quando ele aceitou, que ele viu que ele estava errado, que ele viu que ele tinha que obedecer a Deus, irmãos, ele saiu dali e ele foi levar a palavra de Deus. E houve um momento que Jonas também se escondeu debaixo de umas folhagens. Olha só, Jonas estava tentando de toda maneira não fazer o mandado de Deus, não obedecer a ordem de Deus. E no instante de outro, Deus secou aquela folhagem ali e ele teve que sair dali. Irmãos, algo que Deus tem preparado para mim e para você fazer não vai ficar às escondidas, não vai escapar. Aquilo que Deus projetou para mim e para você fazer num determinado lugar, numa determinada hora, Ele vai agir, Ele vai trabalhar, Ele vai moldar a nossa vida, Ele vai transformar a nossa vida, Ele vai quebrar de um lado, Ele vai quebrar do outro, mas Ele vai nos colocar na posição de homens e mulheres de Deus, Ele vai nos colocar naquele lugar que Ele quer. Porque Jonas teve que ir aonde Deus queria. Porque ali tinha almas que precisavam ser salvas. Ali tinha vidas que precisavam ouvir a palavra santa. E não é diferente nos nossos dias. Tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ser salvas, precisam ser curadas, precisam ser libertas. Quantas pessoas estão aprisionadas, cativas nas garras do inimigo. E é você o escolhido de Deus. Quem sabe você está aí parado, quem sabe você está aí, né, extasiado, tentando esconder-se de Deus, mas de Deus ninguém se esconde. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ia ministrar outra palavra, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, o chamado que Deus tem para minha e para a tua vida, não adianta, numa hora ou outra, nós vamos estar no centro da vontade de Deus. Jonas, ele passou por tudo aquilo. Por todo aquele sofrimento, não precisava, mas ele passou. E Deus guardou, Deus tratou. E Deus levou ele e posicionou ele ali e ele levou a palavra. E vidas foram salvas, vidas foram libertas, vidas ouviram a palavra de salvação, a palavra de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra hoje em dia, irmãos, é arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos das vossas incredulidades. Arrependimento nos leva ao céu. O arrependimento nos leva ao encontro com Jesus Cristo. O arrependimento nos leva, né, às mansões celestiais, porque tem algo preparado para aqueles que permanecer fiel até o fim. A coroa está preparada, a morada está preparada, mas precisa haver arrependimento. E para haver arrependimento tem que ter quem pregue. E aí nós lembramos daquela palavra, né? Como vai haver arrependimento, né? Se não tem quem pregue. Tem quem pregue. Deus te chamou, Deus me chamou para levar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependimento é a palavra do momento. Arrependimento é a palavra de nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista veio pregando arrependimento. E esta ministração, ela continua. Arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos das vossas incredulidades. E Deus, Ele é maravilhoso, que Ele está dando a oportunidade de todos ouvirem a palavra, de todos serem salvos, de todos serem libertos através da ministração da palavra de Deus. Então fica aqui essa palavra e aquilo que eu não pude expressar, que o Senhor Espírito Santo expresse e fale profundamente em cada coração. Aleluia. O profeta Isaías disse uma palavra, né? Como vão ouvir se não tem quem pregue?
Como vai se arrepender se não tem quem pregue? E se Deus te deu a palavra, Deus te deu o Espírito Santo e você está retendo, Deus vai cobrar. Deus cobrou de Jonas profundamente e Deus vai cobrar de mim e de você se nós não levarmos a palavra que ele está, a palavra de arrependimento, a palavra de salvação. Ele vai cobrar e Deus cobra. Deus, ele é Deus poderoso, Deus, ele é Deus fiel, mas Deus, ele é Deus que age ali, ó, em cima. Então faça-se um autoexame. Por que que você está passando por isso? Por que que aquele irmão, aquela irmã está passando por aquela situação? Quem sabe Deus te deu uma missão e você está, né, negando de fazer essa missão, porque Jonas, ele negou. Mas não houve escape, ele pulou de um lado, ele pulou de um outro, ele foi para um lado, ele foi por outro, o olhar do Senhor estava com ele, o olhar do Senhor estava sobre ele, mas ele teve que estar ali naquele lugar determinado por Deus. Quem sabe tem um lugar que Deus determinou para que você estivesse, porque ali tem pessoas que precisam ser salvas, pessoas que estão cativas, pessoas que estão aprisionadas dentro de casa, pessoas que estão atormentadas, precisa de ouvir a palavra, precisa de uma oração. Precisa receber a luz da palavra. E a palavra, irmão de Deus, ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para o nosso caminho e luz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105, né? Nos diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, pessoas que estão na escuridão, pessoas que estão fora do caminho, e você está aí parado, você está aí desanimado, você está aí desobedecendo a ordem de Deus. Não espera Deus te moldar de uma forma dura para você levar. Levante hoje, levante agora e vai. E faça-se a obra de Deus, peça perdão, reconhece que Deus é poderoso, reconhece que você é frágil, mas pede Deus para te fortalecer, pede Deus para te dar a palavra. Busca a santidade em Deus através da palavra, através da oração. Levanta e vai fazer a obra de Deus. Antes que Deus te molde, e o moldar de Deus é doído. Amém? Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Grandioso Deus e eterno Pai. Neste momento, nesta hora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estamos, ó Deus, na tua presença. Te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Senhor, nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Meu Deus, retira de nós tudo aquilo que nós queremos, ó Pai, para nós mesmos, de nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Ah, meu Deus, venha repreender, Senhor, todo espírito de rebeldia, todo espírito de desobediência que tem, Senhor, rondado a nossa vida, que tem rondado a nossa história. Meu Deus, meu Pai, nos dai força, nos dai graça para nós, meu Deus, fazermos a tua obra, fazermos a tua vontade. Meu Deus, meu Pai, tenha de misericórdia de cada um de nós. Oh, Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor. E o Senhor é aquele que conhece, ó Deus, o nosso pensamento, conhece, meu Deus, o nosso sentimento. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Nos dai força, ó Deus, nos dai graça para fazer a tua vontade. Meu Deus, nós oramos repreendendo todo espírito de desobediência, todo espírito de rebeldia. Meu Deus, que tem, Senhor, rondado a nossa vida, que tem, meu Deus, estado no meio do teu povo. Meu Deus, tenha de misericórdia. Ah, Senhor Deus, seja conosco onde nós colocarmos a planta de nossos pés. Que nós não venhamos fazer nada de nós mesmos, mas que nós venhamos ser orientados e guiados pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos nesta manhã, é o que nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Irmãos, fiquem na paz, fiquem na graça. E até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Vamos dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém?